A paz do Senhor, amados irmãos, boa noite a todos. Prazer enorme em estar juntamente convosco novamente nesta quarta-feira, para juntos nós podermos estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Amém, querido? Eu quero expressar aqui a minha alegria pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu lar, pelos seus afazeres. Eu quero agradecer a Deus por você, viu? E também eu quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele está nos dando, de mais uma vez estarmos aqui, para juntos nós nos deleitarmos no ensino e no estudo da palavra dEle. Amém? Eu quero te convidar, como sempre eu faço, para no início deste trabalho nós estamos orando a Deus, ok? Pedindo as bênçãos copiosas do Senhor Jesus sobre nossas vidas, e por isso nesse momento eu te convido para que junto nós falemos com Deus. Amém? Então vamos orar. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça e vamos falar com o Pai Todo-Poderoso. Senhor Deus, Pai querido, nesse momento, Senhor, colocamos-nos na sua presença, Pai, agradecidos pela vida, pela família, pelos lares, Senhor, por tudo quanto Tu tens feito, Pai querido, por cada um de nós. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta vida que está do outro lado agora desse celular, dessa tela de computador, seja qual for o equipamento que ele esteja utilizando, Senhor. Eu te glorifico pela vida desta pessoa, pelo seu lar, pela sua família, Pai. E Deus amado, eu te peço, Senhor, como sempre eu te peço, Pai querido, e sempre o Senhor nos atende. Meu Deus, mais uma vez eu te peço, seja conosco, Pai, durante esse estudo, durante esses momentos que vamos passar na Tua presença. E eu te peço, Jesus amado, ensina-nos através do que vai ser dito aqui, ensina-nos, Senhor amado, um pouco mais das Suas coisas abençoadas. Meu Deus, fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que bom, né? Eu já estou vendo vários irmãos participando conosco aí, pastor Valdecir, a Geisica. Ô Geisica, quanto tempo que eu não te vejo, minha filha? A Geisica mora lá nos Estados Unidos, é neta do nosso querido e inesquecível pastor Crepaldi. Meu Deus, Valdomiro Crepaldi. Que bom, Geisica. Você é especial, viu? Que bom que você está conosco, assistindo a esse culto de estudos e de ensino. Venha sempre, viu? Deus abençoe o seu lar e a sua família. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós vamos estar abordando um assunto hoje da maior importância. Desculpe porque eu estou meio afônico, a garganta, como sempre, bastante provada, mas eu vou dar umas tossidinhas aqui, mas você não leve isso em conta, não, tá bom? Então, meus queridos, eu quero dizer para você que o assunto é extremamente importante, porque é um assunto que as pessoas muito falam, tocam nele, mas o conhecimento não é grande, é pouco. Às vezes falam até por costume, por ouvir falar, mas às vezes não entende o porquê falam aqui. Então eu quero, nesta noite, estudar com você o tema especial, o precioso sangue de Jesus. Amém? Esse é o tema do nosso estudo de hoje, o precioso sangue de Jesus. Na verdade, que eu falei, as pessoas vira e mexe, via de regra, qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me proteja, o sangue de Jesus sobre mim. Que bom que buscam
a presença do sangue de Jesus, mas você tem que entender os verdadeiros significados do derramamento do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele perdeu seus 6 litros de sangue, vindo até a sua morte na cruz, por favor, a mim e a você. Então eu quero que nesse estudo você preste bastante atenção, para que quando você invocar o sangue de Jesus, você tenha entendimento de tudo o que está envolvido na frase: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Amém? Então vamos lá. Para isso eu quero te convidar para nós lermos juntos a palavra de Deus em 1 Pedro. Acompanhe comigo, você não precisa abrir a sua Bíblia não. Em 1 Pedro, capítulo 1. E eu quero ler com você os 2 versos, o verso de número 18 e o verso de número 19. 1 Pedro 1, 18 e 19. Amém? Então diz assim a palavra de Deus. Preste atenção. Sabendo que não foi, olha aí, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Atenção nisso. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas sim com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Nós não fomos comprados, segundo o verso que nós lemos aí, o textinho que nós lemos aí, nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, dadas à corrupção, como o ouro e a prata e outras coisas mais. Mas o que nos comprou, o que nos resgatou, foi o precioso sangue de Jesus, que era idêntico a um cordeiro imaculado e incontaminado. Que palavra! A verdade, meu querido irmão, minha querida irmã, é que sem o sangue de Cristo, você e eu não poderíamos ter um relacionamento com o nosso Deus. Sem o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz do Calvário por mim e por você, nós não poderíamos ter um relacionamento mais próximo com Deus como hoje nós podemos ter. A morte sacrificial de Jesus tornou possível ao homem pecador se aproximar de Deus. Foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, é que tornou possível aos pecadores como eu e você termos acesso ao nosso Deus. Por causa do sangue de Jesus, os homens são redimidos, são perdoados, são justificados e são santificados. E por conta disso têm acesso ao Deus Todo-Poderoso, através do sangue derramado de Jesus. Por isso é fácil dizer o sangue de Jesus tem poder, mas nós vamos agora nos aprofundar um pouquinho mais para entender quais são os poderes, o que pode o sangue de Jesus, o que pode fazer por mim e por você, o que já fez. Isso é extremamente importante que você tenha esse entendimento. O sangue de Jesus, meus irmãos, é precioso por causa de quem o próprio Senhor Jesus é. Cristo não era apenas um homem. Jesus Cristo era, na realidade, o Filho de Deus, que foi nascido de uma virgem, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Não havia pecado transferido para Jesus através de um pai terreno, não. A Virgem Maria deu a luz ao Senhor Jesus através da ação, da concepção pelo Espírito Santo de Deus.
No Antigo Testamento, presta atenção que eu vou te dizer agora para você começar a entender essa história toda. No Antigo Testamento, qualquer animal que era oferecido em sacrifício, você lê lá no Antigo Testamento facilmente sobre isso. Qualquer animal que era oferecido em sacrifício no Antigo Testamento tinha que ser um animal perfeito. Tinha que ser um animal que não tivesse nenhuma mancha e nenhum defeito. Sabe por quê? Porque a perfeição representava lá no Antigo Testamento a santidade. Então, Deus só receberia lá no Antigo Testamento o sacrifício de um animal perfeito, que não tivesse nenhuma mancha e nenhum tipo de defeito. Aí sim, esse animal poderia ser sacrificado, derramando o seu sangue em sacrifício para Deus. A Escritura nos diz, meus irmãos, que os sacrifícios descritos no Antigo Testamento, era um prenúncio da morte de Jesus Cristo. Por ele ser moralmente perfeito e totalmente sem pecados. Ele, Jesus Cristo, assumiu a punição pelos pecados de todos nós. Ele foi imolado, assumindo todo aquele sofrimento, aquela punição e morte de cruz por causa dos meus pecados e dos seus pecados, dos nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, como nós falamos sempre, o sangue de Jesus é precioso, sabe por quê? Por causa do que ele veio, viu? Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos na nossa Bíblia, a Bíblia sempre tem como um tema principal o seguinte: o amor redentor de Deus pela humanidade. É isso que a Bíblia mostra de Gênesis e Apocalipse. O tema principal da história bíblica é o amor, presta atenção, o amor redentor de Deus por nós, pelos pecadores, pela humanidade. O sangue de Jesus Cristo é absolutamente essencial para que eu e você possamos ter agora um relacionamento verdadeiro e eficaz com Deus. É através do sangue de Jesus que às vezes você clama e às vezes não entende os verdadeiros significados. Então é bom você participar desse estudo para entender. Então eu volto a repetir: o sangue de Jesus Cristo é absolutamente essencial. É essencial para que eu e você possamos ter um relacionamento com Deus. Se não fosse o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em prol da minha vida e da tua, hoje nós estaríamos abandonados, largados, não teríamos condições de chegarmos à presença de Deus, porque não haveria a intervenção daquele que deu o seu sangue para que eu e você pudéssemos hoje nos aproximarmos de Deus. Então acompanha aí comigo que eu vou te dizer agora, olha aqui, ó. O sangue de Jesus escute bem o que eu vou dizer, eu quero que você preste atenção para entender os significados todos que envolvem o sangue de Jesus, que eu vou te explicar daqui para frente. O sangue de Jesus, ele é precioso, e ele é precioso por causa do que ele proporciona. Presta atenção, o sangue de Jesus é precioso porque ele proporciona algumas coisas especiais para mim e para você. Ele proporciona algumas coisas especiais em prol da minha vida e em prol da tua vida. Vamos analisar as principais coisas que o sangue de Jesus proporciona para todos nós. Primeira coisa que o sangue de Jesus proporciona, a primeira coisa, chama-se redenção. Redenção. Sabe o que significa redenção? Redenção significa resgatar. E resgatar significa o quê? Comprar de volta. Lá em 1 Pedro nós lemos, no capítulo 1, versos 18 e 19, ele está dizendo exatamente isto. Vou voltar lá um pouquinho para você ver, ó. Vou voltar, presta atenção. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata. Jesus não nos comprou com ouro nem com prata, porque isso tudo são materiais corruptíveis.
Olha, não foi com ouro nem com prata que fosse a palavra que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Então olha o que eu estou dizendo aqui para vocês agora. Estou falando sobre redenção, que significa resgatar, e resgatar significa comprar de volta. Jesus Cristo nos resgatou das garras do diabo. Jesus Cristo nos resgatou do pecado, do sofrimento, nos comprando com seu precioso sangue, que às vezes hoje você fala, o sangue de Jesus tem poder, mas não entende o verdadeiro significado. Então está aí um dos significados. Redenção significa comprar de volta. Foi isso que ele fez conosco através do seu sangue. Não importa o quão moral nós somos antes de aceitar o dom da salvação. Não importa a vida de moralidade ou imoralidade que nós tínhamos antes de aceitar o dom da salvação através de Jesus Cristo. A nossa natureza sempre foi pecaminosa, meus irmãos. Não adianta você dizer, ah não, eu sou, mas a nossa natureza, o homem nasce com a raiz pecaminosa no coração. Jesus Cristo muda tudo isso. Jesus Cristo foi para a cruz com o principal objetivo de comprar nós, eu e você, de nos comprar de volta de uma vida de escravidão do pecado, viu? Ele foi lá para a cruz do Calvário ser sacrificado, imolado, para o seu sangue ser derramado, para com este sangue poderoso ele nos resgatar de uma vida de escravidão do pecado. Então, o sangue de Jesus é precioso por causa, primeiro, da redenção. E o sangue de Jesus também é precioso, segundo agora, por causa do perdão. Nós só podemos ser perdoados, meus irmãos, porque Cristo foi para a cruz e derramou o seu sangue carmesim por mim e por você. Leia lá depois na sua Bíblia, na hora que terminar esse estudo, leia Efésios capítulo 1, verso 7, você vai ver a explicação. Então, nós só podemos ter direito ao perdão da nossa vida pregressa, totalmente fora da presença de Deus, porque Jesus Cristo padeceu naquela cruz e derramou o seu sangue por mim e por você, para que eu e você pudéssemos obter agora da parte de Deus o perdão de uma vida pregressa não muito agradável, não é verdade? Então, segundo, redenção. Terceiro que eu quero mostrar para você, a justificação. O sangue precioso de Jesus nos proporciona a justificação. Você sabe o que significa isso? Sabe o que? Eu vou te explicar. Deus é santo e Deus deve punir o pecado. Vamos repetir? Deus é santo e como santo ele tem que punir o pecado. Porque Cristo derramou o seu sangue em nosso lugar. Jesus Cristo, sendo imolado na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue poderoso no meu e no seu lugar. Por causa disso, Deus, o Pai poderoso, não só perdoa os nossos pecados, mas também nos declara justos. Próprio Deus nos declara justos através do sangue derramado de Jesus Cristo. Por isso o sangue de Jesus nos proporciona a justificação. Querem ver? Está lá em Romanos capítulo 5, verso 9. Diz assim, preste atenção. Tendo sido justificados pelo sangue, seremos salvos da ira de Deus por meio de Jesus Cristo. A própria palavra está nos ensinando que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, viu? E através deste sangue nós tivemos a salvação da ira de Deus
por meio do sacrifício de Jesus. Então entenda aí agora quanta coisa, aquele sangue que você às vezes está falando aí, sem saber o contexto da expressão que você usa, o sangue de Jesus tem poder. Bonito dizer isso, bonito, às vezes a gente fala porque virou costume ouvir e repetir, mas você tem que entender que este sangue que você às vezes declara que tem poder, ele proporciona tudo isso ao homem, proporcionou e continua proporcionando, ok? Então falamos agora da justificação. Outra coisa que o sangue de Jesus proporciona a mim e a você é a reconciliação. Quer ver que coisa importante para você entender? Por exemplo, quando duas pessoas estão separadas, duas pessoas que deveriam estar juntas, de repente estão separadas, tá? Acompanhem comigo. Mas, por algum motivo, elas voltam a estarem juntas. Esse processo delas voltarem a estarem juntas, ele recebe o nome de reconciliação. Alguma coisa separou essas duas pessoas, ok? Agora, alguma coisa tão grande, tão importante, elas voltam a estarem juntas. E quando elas voltam a estarem juntas, nós costumamos dizer que houve uma reconciliação. Assim, meu irmão, também é com o sangue de Jesus. Assim o sangue de Jesus nos proporciona esse mesmo processo. Nós estávamos separados do Salvador, nós estávamos distantes de Deus, mas o sangue de Jesus nos uniu ao Salvador, nos aproximou de Deus para que nós tivéssemos direito à salvação. A Bíblia diz assim, escute só o que a Bíblia diz: porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Pastor, o senhor inventou isso? Não, leia lá Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20, que você vai ver exatamente esse texto que eu acabei de citar. Isso só acontece em resposta à chamada de Deus. Ninguém, irmãos, ninguém é salvo por sua própria iniciativa. Não, eu não quero saber de Deus, negócio de Jesus, eu estou fora disso daí, cara. Eu sou moderno, eu sou salvo, eu mesmo me salvo. Salva nada, rapaz, você nem sabe o que está falando. Você não sabe que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi que te proporcionou a você e a mim o direito à salvação, se nós o aceitarmos como nosso único e suficiente Salvador. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor sabe que eu sou crente? Irmão, dá licença. Comigo é muito clara a situação. As igrejas hoje estão cheias de pessoas que se dizem salvas, mas estão mais perdidas do que estavam antes, viu? Por causa do quê? Por causa do nariz empinado, do eu entronizado no lugar de Deus, se achando o grande eu sou. Não, o grande eu sou chama Senhor Jesus Cristo de Nazaré, viu? E o sangue dele é que nos proporciona tudo isso que nós já vimos até agora. Está entendendo agora os verdadeiros significados de você abrir a sua boca e falar em alto e bom tom: o sangue de Jesus tem poder? Tem mesmo, e tem poder para fazer tudo isso que eu estou te explicando aí. Agora, quando você repetir essa frase, o sangue de Jesus tem poder, você vai saber que ele tem poder para perdoar, para justificar, para reconciliar e por aí afora. Está vendo que coisa importante? A gente tem que ter entendimento. Por isso, o estudo da palavra de Deus, como esse que está acontecendo agora, que nós fazemos toda quarta-feira, é importante. Nós sabemos que está assim de irmãos das nossas próprias igrejas que não se importam em assistir um estudo desse. Nesse momento estão lá sentados na frente da novela da Globo ou de qualquer outra novela, vendo que não deve. Estuda, esse pastor fica aí falando, ele não aguenta mais. Pois é, meu irmão.
Só que você não vai entender nunca que a salvação vem através do conhecimento da palavra de Deus e da prática e do entendimento. Ah, mas ele assistia a novela da Globo. Mais um fator que o sangue de Jesus proporciona para mim e para você. Ele proporciona a santificação. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, porque isso vai tocar em você. A santificação, meu irmão. Santificação é o processo de ser separado para os propósitos de Deus. Vamos repetir? Santificação é o processo de ser separado para atender os propósitos de Deus. E santificado só é possível por causa do sangue de Jesus Cristo. A santificação nós só podemos alcançá-la porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos proporciona o direito a sermos santos. Leia depois Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 13, o verso 12, para você entender isso, viu? A santificação é um evento único que acontece, escuta aí, ó, é um evento único que acontece no momento da salvação. É um processo que ocorre ao longo de toda a vida daquele que serve a Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que se agora nós somos santos, porque o sangue de Jesus foi derramado por nós, e nós aceitamos, e nós entendemos os significados desse derramamento desse sangue, os propósitos que houveram no derramamento do sangue de Jesus, viu? Então veja bem, a palavra de Deus nos ensina, presta atenção, que agora nós, como servos do Senhor, obedientes à sua palavra, caminhando segundo a sua vontade, se agora nós somos santos, a palavra de Deus diz assim, que nós nos santifiquemos mais ainda. Então ela diz assim, se tu és santo, santifica-te mais ainda. Como é que você está se santificando, irmão? Nessa época de pandemia, vou ficar em casa, nada, eu vou pescar, vou passear, vou correr, passear, andar de bicicleta, vou nos parques, mas na igreja eu não vou não. Na igreja eu não vou não, é perigoso. É santo de barro, hein? Santo do pau que você é, meu irmão, minha irmã. Você vai em tudo quanto é lugar, você sai por aí fazendo tudo quanto é coisa, se aproximando das pessoas, mas é pandemia, pastor, é pandemia, viu? Eu não posso ir na igreja. A igreja é a casa, é o templo do Senhor. Se você fazendo tudo isso que você faz por aí, indo em supermercado, no posto, andar, passear, correr, fazer qualquer coisa por aí, trabalhar e etc. E Deus está te protegendo, eu estou repetindo isso pela 1000ª vez. E Deus está te protegendo? Mas na igreja eu não posso ir, porque eu tenho mais de 60. Eu não tenho 60, mas eu tenho um parente que pode não sei o que. Para de arrumar desculpa. Deus está dizendo para você, se tu és santo, santifica-te mais ainda. E a santificação você deve buscá-la estando na presença de Deus no seu tabernáculo. O tabernáculo do Senhor não é a sua casa é uma extensão do tabernáculo de Deus. O que é o tabernáculo de Deus? A igreja é do Senhor, porque Deus instituiu o seu tabernáculo para que as pessoas tivessem comunhão entre si lá naquele lugar, e tivessem comunhão também com o próprio Deus, buscando cada vez mais a santificação, que é proporcionado através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Deus, escute o que eu vou dizer aí agora, Deus continua a nos podar. Deus é tão bom que Ele nos poda. O que eu estou te falando aqui agora, você não está gostando, não é verdade? Mas é Deus me usando para você levar uma podadinha. E por que é que se poda uma planta? Para que ela cresça mais saudável, para que ela dê frutos e dê folhas melhores, mais verdes, mais viçosas. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele nos poda.
Ele continua a nos podar de modo que possamos dar mais e melhores frutos e nos tornemos cada vez mais úteis para o seu reino. Aí vai a sua igreja. Mas para isso nós devemos estar crescendo cada vez mais na santidade que nos é proporcionada pelo sangue de Jesus. Está acompanhando, meu irmão? Deu vontade de desligar, né? Você tem que entender, querido, que o que eu estou te falando é a mais pura verdade. A gente tem que estar ligado naquele que deu sua vida por mim e por você, naquele que derramou seu sangue poderoso, que às vezes você na hora do problema, na hora da dificuldade, o sangue de Jesus me proteja, o sangue de Jesus tem poder, mas você não entende o significado e nem coloca em prática para que esse sangue possa se reverter realmente em poder na tua vida. Tudo é motivo para dizer não, tudo é motivo para não fazer. Eu não. Eu tenho mandado, irmãos, sim, eu tenho mandado mensagens, e-mail para muitos dos nossos irmãos que estão faltando, que sumiram das igrejas. Nem satisfação, a gente não tem mais nenhum tipo de contato. Sabe o que eu recebo de volta? Nada. Viu? Às vezes ainda ficam irados, com certeza. Eu vou ir para outra igreja porque esse pastor... Ué, meus irmãos, eu estou na função de pastor e eu não vou pagar pelo seu sangue, não. O seu não. Porque você está fazendo coisa errada e eu não vou te chamar a atenção. Vou sim. Não é nem chamar a atenção, é te alertar para que você tenha consciência de que Deus está querendo te abençoar, mas você está saindo da presença dele, você está fugindo da presença dele, você está fugindo do poder que há no sangue que ele derramou na cruz do Calvário por mim e por você. É tempo, irmãos, desperta tu que dormes. Quer ver uma outra coisa que o sangue de Jesus nos proporciona? O acesso ao próprio Deus. Presta atenção no que eu vou te falar aí agora. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele proporciona a mim e a você que tenhamos acesso ao próprio Deus, ao Pai Todo-Poderoso. O Antigo Testamento nos ensina que Deus escolheu fazer do Santo dos Santos sua morada terrena. Viu? Sua morada terrena. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 8, dos versos 27 a 30. Leia lá, 1 Reis 8, 27 a 30. Que ali o Antigo Testamento mostra, nos ensina que Deus escolheu fazer do Santo dos Santos a sua morada eterna. O que é o Santo dos Santos? Trazendo para os dias de hoje a igreja do Senhor, o altar de Deus na igreja do Senhor, não é na frente da televisão, não é na frente do celular ali, olhando TikTok, olhando Facebook, olhando WhatsApp o tempo todo. Pode olhar, não tenho nada contra, mas separe o tempo especial para estar na presença de Deus, para ir na casa do Senhor, honrar o sangue de Jesus derramado em prol da tua vida. Mas não, olha, misericórdia. O local santo dos santos que o Antigo Testamento se refere era uma área do templo tão sagrada que somente, escute só, isso a Bíblia ensina, depois você lê lá, era uma área dentro do templo em que somente a um sacerdote era permitida a entrada no lugar santo dos santos, nesse lugar especial do templo, e esse sacerdote só podia entrar lá uma única vez por ano, viu? E tinha toda uma forma de se apresentar, de se vestir, de entrar, de estar seguro para poder sair caso tivesse algum problema. É complexo isso daí, outra hora eu explico como é que funcionava isso, mas era somente um sacerdote que podia entrar, somente um, viu? E ele entrava somente uma vez por ano, tão santo que era o lugar. Hoje, a igreja do Senhor representa esse local santo dos santos. E sabe o que você faz? Faz de tudo para não estar
lá, sendo que você tem livre entrada, você tem livre acesso ao local santo dos santos atual, que é o templo, é a morada do Senhor. E olha, o sacerdote que entrava lá não podia entrar de qualquer jeito, não. Ele tinha que se preparar cuidadosamente através de inúmeros rituais sagrados da época. Eu vou uma outra hora falar só sobre esse assunto para você aprender. Uma das exigências que estavam nesses rituais da época, vou te falar de uma, era que ele fosse aspergido com o sangue de um animal puro e que tivesse sido sacrificado. O sacerdote, para entrar no lugar santo dos santos, ele tinha que ser aspergido, ou seja, colocado sobre ele o sangue de um animal puro que tivesse sido sacrificado. Hoje em dia, meus irmãos, a única razão pela qual os cristãos podem se aproximar de Deus, ou seja, que nós podemos ter comunhão com Deus, é porque espiritualmente falando, nós estamos cobertos com o sangue puro e poderoso de Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Entenda aqui, o Antigo Testamento diz assim: o sacerdote tinha que ser aspergido pelo sangue puro de um animal sacrificado, para ele poder entrar no lugar santo dos santos, ou seja, para ele se aproximar de Deus. Hoje nós não precisamos de nada disso. Hoje o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele está aspergido sobre nós, espiritualmente falando. E esse sangue que está aspergido sobre nós, como era lá do sacerdote no Antigo Testamento, nos permite, nos dá a vantagem de nós podermos nos aproximar de Deus, viu? Nós podemos nos aproximar de Deus através do sangue aspergido que foi derramado na cruz do Calvário, do Cordeiro puro e imolado que foi Jesus Cristo. Está entendendo? Que coisa importante. Por causa disso, o Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele ouve e responde hoje às nossas orações. Porque hoje nós estamos autorizados a nos aproximarmos dele através da justiça que foi nos proporcionada pelo sangue de Jesus, que foi derramado por nossa causa. O Senhor Jesus deu o teu sangue como animal puro e foi sacrificado para que eu e você pudéssemos estar hoje na presença de Deus. O sangue de Jesus, meus irmãos, ele foi derramado para que nós desfrutássemos de inúmeras bênçãos. E essas bênçãos são aquelas todas que estão incluídas na nossa salvação. Viu? Por exemplo, uma das bênçãos que estão incluídas na nossa salvação, proporcionadas pelo sangue de Jesus, a purificação dos nossos pecados. Leia depois lá 1 João, capítulo 1, verso 7, você vai entender isso. Nós devemos confessar nossos pecados para sermos perdoados. Devemos crer, meu querido irmão, minha querida irmã, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Assim, desta forma, é removido um obstáculo à nossa comunhão com o Senhor. O maior obstáculo que nos impede de estarmos na presença, tendo contato com Deus, são os nossos pecados. Nós somos seres extremamente pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a partir do momento que esse sangue poderoso é derramado e agora purifica a mim e a você dos nossos pecados, nós podemos agora sim ter comunhão com Deus, porque antes nós não podíamos ter acesso a Deus, porque aqui no meio estava todos os pecados que envolviam a nossa vida, a gente não podia se aproximar, mas Jesus morreu na cruz do Calvário e o seu sangue nos purificou dos pecados e agora nós podemos nos aproximar de Deus. Maravilhoso. O sangue de Jesus, ele nos garante a vitória sobre o nosso adversário, que é o inimigo de Deus. Pastor, onde está isso? Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Leia lá.
você vai ver que o sangue de Jesus nos dá a vitória, para mim e para você, sobre o nosso adversário. Nós aprendemos que nós venceremos nosso adversário até o fim, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Viu? O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nos proporciona a vitória sobre o adversário, mas nós temos que dar testemunho de vida, testemunho de santidade. Não adianta você viver uma vida adversa, longe de Deus, indo na igreja de vez em quando, sentando no último banco, e o dia que dá eu vou, o dia que eu estou cansado eu não vou, não estou nem aí com Deus, e aí achar que você vai vencer o adversário que está cutucando a tua vida, tentando te destruir. Não vai. Vai? Você só consegue fazer isso pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que você vai dar. Nós devemos exercer a nossa fé nessa promessa que eu acabo de te dizer aí, nos momentos de luta que nós enfrentamos. E o Senhor manifestará o poder do sangue de Jesus em nossas vidas, dando-nos a vitória que nós precisamos e nos protegendo contra o ataque do nosso adversário. Isso é o que faz o sangue de Jesus. Por essa razão, meu irmão e minha irmã, quando rogamos em oração para o Senhor nos cobrir com o sangue de Jesus, nós não fazemos isso? O Senhor me cobre com seu sangue. Oh, que maravilha! Mas quando tudo isso que eu já te expliquei até agora for colocado, for praticado na tua vida, quando nós rogamos em oração ao Senhor que nos cubra com o sangue de Jesus, aí sim nós somos protegidos contra todos os ataques do adversário, não importa a situação, inclusive no início de cada culto na igreja, nós temos que pedir para que Jesus nos cubra com teu sangue. Dessa forma, a igreja também não haverá manifestação de dons falsos no meio do povo de Deus, porque hoje virou moda, viu? Virou moda nas igrejas, via de regra, pessoas profetadas, não é profetizando, dando profetadas no meio do povo de Deus. Mas o sangue de Jesus nos protege até mesmo desse falso profeta. Viu? O que mais que faz o sangue de Jesus? Ele nos garante a libertação, escute aí, estamos terminando. Ele nos garante a libertação de costumes, presta atenção, se agora essa palavra vai falar com você. Ele nos garante a libertação de costumes, libertação de vícios e a libertação de comportamentos indevidos. Viu? A palavra afirma que nós somos libertados da vã maneira que nós herdamos do nosso pai. Lembra que nós lemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19? Lá está dizendo exatamente isso, que a palavra, que o sangue de Jesus, ele nos liberta da vã maneira que nós herdamos dos nossos pais. E o que nos liberta disso é o sangue de Jesus. Assim, quando alguma pessoa revela que ainda está presa, presta atenção, se aplica para você. Quando alguma pessoa revela que ainda está presa a algum tipo de comportamento errado, que não glorifica a Deus, podemos orar, baseando a nossa fé nessa escritura, que nos garante a vitória nessa luta, por meio do sangue de Jesus. Está entendendo? Porque o sangue de Jesus nos liberta dos costumes errados, dos vícios errados e dos comportamentos indevidos. O sangue de Jesus, meus irmãos, o próprio sangue de Jesus, ele promoveu a nossa libertação. Nós estávamos aprisionados, acorrentados, algemados, nós éramos inimigos, prisioneiros do nosso inimigo. Nós éramos prisioneiros do inimigo, totalmente sem liberdade, presos pelo inimigo, acorrentados por ele, algemados por ele, e ele fazia a festa em cima da nossa vida. Mas aí Jesus Cristo derramou o seu sangue poderoso e carmesim por mim e por você.
Naquela situação, o inimigo de Deus tinha todo o domínio sobre a humanidade. Todos estávamos destinados a morrer no pecado e separados da comunhão com Deus. Não podíamos ter comunhão com Deus. Não havia solução para os nossos pecados. Então aí Jesus Cristo entrou em cena. E ele entrando em cena, ele se ofereceu para morrer no meu e no seu lugar. Ele foi a moeda de troca. Ele se ofereceu naquela cruz para morrer em nosso lugar, derramando o seu sangue poderoso para nos dar a libertação que nós precisávamos. Foi através do sangue que Jesus derramou na cruz que a nossa dívida foi paga, meu irmão e minha irmã. Ele nos libertou com mãos fortes e poderosas. Jesus abriu a porta do cárcere, quebrou os grilhões, arrebentou as algemas e nos libertou da garra do inimigo através do teu sangue poderoso. E por causa disso, meu irmão, hoje você é livre. Hoje você é livre. Hoje você pode cantar o hino da vitória. O problema é que muitas vezes hoje, tendo tudo isso disponível para você, você ainda faz coisa que não deve, ainda procura coisas erradas, e aí, o que fazer, né? Hoje você é livre. Não existe, presta atenção, se você se colocar na presença de Deus verdadeiramente, não existe nenhuma condenação sobre a sua vida, porque agora você está vivendo com Jesus Cristo, nosso Senhor. O sangue de Jesus foi o valor pago pelos nossos pecados. Jesus pagou a nossa dívida. E hoje eu e você somos livres para adorar ao Senhor. Viu? Então vamos naquela pergunta inicial do estudo. Por que o sangue de Jesus é precioso mesmo? Lembra? Eu botei aqui inúmeras situações porque o sangue de Jesus é precioso. Assista de novo depois desse estudo para se lembrar de tudo isso. Por que o sangue de Jesus é precioso? Porque através dele nós temos a redenção, a justificação, a reconciliação, a santificação, o perdão dos nossos pecados e ainda temos o acesso a Deus diariamente nas nossas vidas. Presta atenção no que eu vou te falar. Nada mais na vida tem o poder de fazer essas coisas. Somente o sangue de Jesus. Sem o sangue de Jesus, eu e você seríamos destinados a uma eternidade separada de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas graças a Jesus Cristo, que derramou seu sangue poderoso por mim e por você, hoje nós temos todas essas qualificações para podermos estar de fato em comunhão e na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Você entendeu o conteúdo do estudo de hoje, do ensino de hoje? Hoje, a hora que você falar, a partir de hoje, a hora que você falar, o sangue de Jesus tem poder, me cobre com o seu sangue, Senhor. Aí você já sabe tudo o que está envolvido com o verdadeiro poder que há no sangue de Jesus. Amém? Às vezes antes você falava por ouvir falar, buscava e gritava uma frase que às vezes você não tinha o conhecimento de causa de tanta coisa importante como nós vimos hoje. Mas agora você já sabe. Mas pastor, eu não entendi direito. Assista novamente, isso vai ficar gravado no Facebook e também no YouTube. Assista de novo, viu? Assista de novo. Muito bem. Eu quero então mais uma vez agradecer a Deus por esses minutos maravilhosos que nós passamos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra dele. Agradecer a você que esteve conosco até agora, que não desistiu, não desligou, porque muitos começaram a ouvir e desligaram, saíram, que eu estou acompanhando todos aqui. Ligam, começa a ouvir o estudo e bota o nominho ali, aparece, aí desliga e vai assistir a Globo. Faça mais isso não.
que Deus tenha compaixão de você e você possa se integrar cada vez mais com o sangue poderoso de Jesus na tua vida. Viu? Amanhã, quinta-feira, temos cultos nas igrejas de Arapongas e de Maringá. Em Arapongas estamos tendo o nosso trabalho especial. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É a campanha lá na igreja do Jardim Primavera, lá em Arapongas, viu? Os pastores todos envolvidos, com pregadores de fora, trazendo uma palavra especial. Esteja lá amanhã, viu? Na sexta-feira, eu espero que dessa vez nós não tenhamos nenhum problema técnico, como tivemos na sexta-feira passada, para podermos estar com o nosso culto de curas e milagres online. Assista nesse mesmo Facebook que você está vendo agora. Assista às 19h30 na sexta-feira. Estaremos com o nosso culto online de curas e milagres para a sua vida, sua família, seu lar, tudo que envolve você, viu? E no domingo nós teremos aí sim o culto de Santa Ceia, né? Tanto em Arapongas quanto em Maringá, tá bom? Na quinta-feira também tem reunião de oração na igreja de Maringá, viu? Com o pastor Zé Luiz comandando ali, com a sua esposa, o presbítero Valdir, todos envolvidos nesse trabalho aqui em Maringá, tá bom? Muito bem, meus queridos, eu vou colocar essa mensagem, como sempre eu coloco, também lá no nosso YouTube. Para você ver no YouTube, basta acessar o YouTube e procurar Pastor Luiz César Costa. Você vai ver a minha imagem, porque tem outros com o mesmo nome. Você vai ver a minha imagem, clica lá, assista pelo YouTube e, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Nós temos que ter um número muito grande de inscritos para poder trazer mais coisas abençoadas. Outra coisa que você não sabe, deixa eu contar, não saia já não. Nós estamos nesse mesmo canal, Pastor Luiz César Costa, do YouTube, com uma atividade nova de evangelismo direto que você nem vai acreditar, viu? Deus tocou no meu coração para fazer evangelismo de uma forma diferente pelo YouTube. Sabe como? Através, você vai rir, mas é verdade, através do pastor-chefe Luiz César. O que é pastor-chefe? Receitas lindas e maravilhosas naquilo que nós chamamos de cozinha abençoada por Deus, viu? Receitas de doces, de carnes, diversas receitas facílimas de aprender, e dentro dessas receitas, durante a apresentação das receitas, nós fazemos um evangelismo direto, rápido e que atinge as pessoas. E Deus nos deu essa estratégia, está sendo usada. Então entra lá no nosso YouTube e conheça até as receitas que você vai gostar e vai fazer na sua casa. Amém, queridos? Vamos agradecer a Deus? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma vez numa quarta-feira, num culto de estudos. Senhor, abençoa cada irmão, cada irmã, nossos familiares, os meus familiares, a minha vida, a vida de cada irmão que está conosco, aquele que não pode ver, que vai ver ainda, abençoa sobremaneira. Pai, fica conosco, abençoa nossos lares, abençoa nossas igrejas. Senhor, eu te peço em o nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu vou impetrar a bênção apostólica para você hoje. Faz tempo que eu não faço isso. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja amplamente derramada sobre todos nós, e somente você que crê diz amém. Fique com Deus. Deus os abençoe.